Senhoras e senhores, muito bem-vindos. Aqui é o professor Flávio Santos. A nossa conversa de hoje é sobre questões de prova da banca Fundatec. A ideia é que você possa observar como essa banca trabalha, como ela atua, o que o examinador deseja quando pergunta as questões de políticas públicas, de Constituição Federal ou da Lei 8080, Humaniza SUS e outras dicas que nós traremos aqui. É muito importante que você observe que é uma prova, um simulado voltado para este modelo, o modelo da banca Fundatec. Nós estamos em 2025 e esta correção é toda atualizada e de acordo, evidentemente, com a próxima prova que tu em breve encontrarás sobre políticas de saúde. Veja só, de início nós já temos uma questão da banca Fundatec de 2019. Às vezes é necessário adaptá-la porque a legislação muda e a gente precisa acompanhar e ajustar a questão para o conteúdo. Então, é isso que é feito. Nós começamos com uma questão de prova de Constituição Federal. Fazendo a nossa introdução, a Constituição Federal de 88, ela cria o Sistema Único de Saúde, mais precisamente no artigo 198 da Constituição Federal. Então, o que nós temos é um período de uma ditadura anterior à Constituição Federal de 88, onde muitos direitos foram suprimidos e onde não se tinha uma garantia integral de acesso à saúde, pois antes da Constituição Federal de 88 só tinha acesso quem tinha carteira de trabalho assinada. Então nós tínhamos uma saúde que nós chamamos de hospitalocêntrica, excludente. Por que excludente? Porque só tem acesso quem tem a carteira de trabalho assinada, quem tem a contribuição previdenciária. A Constituição Federal de 88, ela vem dizer, não, só um pouquinho, a saúde ela é universal, tem que ser para todos, porque saúde é uma condição de dignidade humana. E mais, o acesso tem que ser igual para todos. E nós, no artigo 198, criaremos um sistema único, regionalizado, hierarquizado, com as seguintes diretrizes. Aí, mais precisamente, no artigo 198, ele apresenta as diretrizes do SUS e nos fala descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Depois que ele nos apresenta as diretrizes do SUS, ele dá algumas regras sobre o financiamento e vai falar sobre essa área de atuação do Sistema Único de Saúde, que, de fato, se apresenta aqui para a gente como a pergunta de número 1 da banca Fundatec. Além de outras atribuições, qual que compete ao SUS? Ou seja, aqui a gente tem atribuições do SUS, só que elas estão manipuladas, elas estão incorretas e a gente vai tomar esse cuidado. Veja só. Atribuições do SUS, competências do SUS. E entendam, meus ilustres estudiosos, que o artigo 200 da Constituição Federal, de competências do SUS, ele se refletirá no artigo 6º da Lei 8080. Então, nós acabamos estudando dois conteúdos aqui, conjuntamente. Veja só. Compete ao SUS controlar e fiscalizar procedimentos e produtos e substâncias de interesse para a saúde. E participar, quando é necessário, da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Tudo isso é competência do SUS. Ele controla, fiscaliza procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde. E participa da produção de medicamentos, quando necessário também, de equipamentos e tudo mais. A resposta é a Argentina. Só que nós precisamos observar as outras questões, os outros itens. Por que está errado? Veja só a letra B, assertiva B. Compete ao SUS inspecionar alimentos, executando o controle da sua validade. Aí não, aí já é demais. Essa normativa não está na Constituição Federal, não está no artigo 200. Professor, mas eles controlam alimentos e águas e bebidas para o consumo humano. É verdade, mas ele não escreveu. O legislador não escreveu na Constituição Federal
inspecionar alimentos executando o controle de teor da data de validade. Isso não está expresso lá. Então, aí está incorreto. Ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Ele diz aqui, formar recursos técnicos na área da saúde. Uma palavrinha só, professor. Isto, ó. Isto é banca Fundatec. E a D, professor? Compete ao SUS executar as ações de vigilância sanitária, hidrológica e epidemiológica. Aí ele exagerou aqui, pessoal. Ó. Aqui ele marcou o erro para você. É vigilância sanitária, epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador. Aqui tem um enxerto que transformou essa aqui em incorreta. E a questão sobre competências, na letra E, diz assim, ó, compete ao SUS organizar a guarda e utilização de produtos psicoativos, tóxicos radioativos. Não, ele participa do controle, participa da guarda, ele não organiza a guarda. Então, o nosso concurseiro, evidentemente, vai abrir a Constituição Federal, porque é assim que começam as apostilas do Sistema Único de Saúde, né? Constituição Federal, do artigo 196 ao 200, e encontrará no artigo 200 o que nós estamos mostrando aqui para você. Esse treinamento é bom, é importante, coloca a prova do lado, né, dos artigos e faça a conferência. Você acabou de resolver a primeira questão deste conteúdo. Sobre a primeira questão, senhoras e senhores, aqui presentes, ficou dúvida? Tá tranquilo? Se não há manifesto em contrário, eu sigo a conversa. Questão de número 2. Agora sobre a Lei 8080, Banca Fundatec, Prefeitura de São Borja. Olha aí, ó. Assinale a alternativa incorreta. Quando a banca nos traz questões de prova pedindo a incorreta, a princípio é para ser mais tranquilo, porque você vai ler 4 itens corretos aqui. Então, se você domina um pouco, pode chegar na resposta já. Veja só. Letra A. A direção do SUS compete elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados de assistência à saúde. Olha, a direção municipal faz isso. Artigo 18 da Lei 8080. Mas nós queremos mais, professor. Nós queremos dar uma olhada nos demais itens. Letra B. No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas à cobertura total, olha a rateada aqui no final, a cobertura total das ações de saúde. Se o SUS, no âmbito municipal, cobrisse totalmente a saúde, nós não precisaríamos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Então, ao final do texto aqui, ele trouxe o erro para nós, que é uma característica da banca. Ela não vai sair escrevendo coisa equivocada. Ela vai te convencer primeiro. Depois que ela te convence, ela lança uma vírgula e coloca alguma coisa equivocada. Então, a gente precisa ficar atento a esse modelo de prova. Professor, os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações de saúde que lhes correspondam. O município pode constituir consórcio? Pode. Desenvolve saúde? Desenvolve. E o CONAS e o CONASENS, professor, são de relevância pública e, por serem de relevância pública, recebem recursos da União por meio do Fundo Nacional de Saúde para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais. Isso é verdade. Letra D. Não, Olha, saiu sem uma letrinha ali. Foi um pecado, né? Pecado, depois a gente corrige ali para você. Essa é a letra E. Um dos objetivos do SUS, artigo 5º da Lei 880, é a identificação e divulgação dos fatores determinantes e condicionantes da saúde. É verdade.
Professor, no nível municipal, o SUS poderia organizar-se em distritos? Pode. O que eu falei aqui? Técnicos voltados? Sim, tá certo. Vou ver qual que eu pulei aqui, que eu pulei uma e não sei onde eu pulei agora. A cobertura total das ações de saúde. Aqui está o exagero na letra B, né? Aqui está o exagero, vamos marcá-la aqui para você. Pronto, está aqui o erro. Essa questão de número 2, ela envolve o artigo 18 da Lei 8080, envolve as atribuições do SUS e o CONAS e CONASENS. O que é isso, professor? Conselho Nacional de Secretários da Saúde e o CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Esses conselhos são importantes para a gestão do SUS e, por serem importantes, recebem recursos para poder funcionar. Esses recursos vêm da União, são depositados ali por meio do Fundo Nacional de Saúde para auxiliar no custeio das despesas de CONAS e CONASENS, tá bom? Professor, essa questão estava salgada, né? Estava um pouquinho. Tem mais difíceis e tem mais fáceis. Como o clássico que vocês vão ingressar agora. De acordo com a Lei 8080, analise os itens abaixo. Ele vai ingressar aqui, pessoal, no Romano 1, com objetivos do SUS. Para vocês verem o clássico que essa banca gosta. Está sempre dando uma volta e ingressando nos objetivos do SUS, do artigo 5º. Por isso que eu digo nas aulas, você tem que saber o artigo 4º, o 5º, o 6º e o 7º da Lei 8080. A atuação do SUS no artigo 4º, objetivos do SUS no artigo 5º, área de abrangência do SUS, suas competências no 6º e princípios do SUS no 7º. Tem que saber. Veja só, a identificação e a divulgação dos fatores determinantes e condicionantes é um dos objetivos do SUS? É, claro que é, o primeiro objetivo. São 3 objetivos, esse é o primeiro. A execução das ações de vigilância sanitária não está no campo de atribuição do SUS? A vigilância sanitária não está na atribuição do SUS? Claro que está. Qual é essa aí, professor? A área de atuação do SUS. Artigo 6º. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante a participação complementar da iniciativa privada, são organizados de forma regionalizada, hierarquizada, em níveis de complexidade crescente. Vamos devagar. Veja só. O SUS, quando foi criado, disse que ele vai se organizar de forma regionalizada. Ou seja, eu vou tratar a saúde das pessoas por regiões. Quando a gente vai no âmbito de um município, a gente diz por territórios. Então, eu vou ter aqui em Porto Alegre, né, a Zona Sul, a Zona Norte, a Zona Leste, e eu vou dividir em partes de territórios para fazer uma boa gestão. Isso é uma organização de forma regionalizada. Hierarquizada, em níveis de complexidade crescente, é a ideia de que a saúde brasileira está organizada em níveis de complexidade crescente. Atenção básica, média e alta complexidade. A ideia aqui é de um caráter organizativo para a prestação do serviço. Na atenção básica, atenção primária, eu recebo as pessoas e resolvo o problema delas. A maioria dos problemas de saúde deve ser resolvido na atenção básica. Quando a atenção básica não consegue fazer sozinha, ela pode solicitar um suporte da média complexidade, que são os ambulatórios e os laboratórios. Agora, em determinadas situações, eu preciso internar o paciente, eu preciso mandar ele para uma CTI, né? Muitas vezes ele nem passa na atenção básica, né? Ele entra na emergência e vai direto para uma UTI. Aí nós estamos falando de um nível de alta complexidade. Assim é organizado o SUS, de forma regionalizada,
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Às vezes a prova, pessoal, ela só vem aqui no finalzinho e diz assim, ó, em níveis de complexidade decrescente. Então, é uma questão de prova que a gente precisa considerar fácil de visualização, de enxergar de forma fácil, tá? Professor, somente a 1 e a 3 estão corretas? Isso. Brasil é a resposta. Professor, por que essa... perdão. Por que essa aqui não está incluída? Porque a vigilância sanitária faz parte do campo de atuação do SUS. Brasil é a resposta da questão de número 3. Beleza? Até aqui tudo bem? Como vocês podem ver, nós estamos dentro da Lei 8080, nos seus primeiros artigos. E vocês conseguem observar que a banca vai continuar investindo nesses primeiros artigos. Depois vem a parte que a gente vai complicar um pouquinho a tua vida, é claro. Mas observem que nós somos capazes de responder. Veja só essa questão aqui, ó. Com base na Lei 8080, a questão de número 4, assinale a alternativa que apresenta a informação incorreta. Se nós estamos buscando a informação incorreta, a gente pode melhorar isso, a gente pode ampliar o tamanho dessa letra. Sim. Acho que ela não ampliou para vocês ainda. Deixa eu dar só um segundo que ela vai fazer a correção automática. Pronto. Chegamos. Buscando a questão incorreta. Vamos lá. A saúde é um direito fundamental do ser humano. Deve, portanto, o Estado prover as condições indispensáveis a seu pleno exercício. Introdução da Lei 8080, perfeito. Os níveis de saúde de uma população expressam a sua organização social e econômica. Tem-se como saúde fatores determinantes e condicionantes, ó, entre outros, não são só esses. Então, eu tenho aqui um rol exemplificativo de fatores determinantes e condicionantes, que nós dissemos que esses fatores são fatores sociais da saúde. Alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, que entrou em 2013, o transporte, o lazer, acesso a bens e serviços essenciais. Nós temos que ter tudo isso para ter saúde. No mínimo isso. Fatores determinantes e condicionantes. Professor, mas e se por acaso no concurso ele não colocasse tudo isso? Colocasse apenas isso? Entre outros, a alimentação, a moradia e o saneamento básico. Está certo. Porque quando eu utilizo essa expressão entre outros, eu tenho a possibilidade de citar 1 ou 2 ou 7, tanto faz. Tá? O que você não poderia aceitar é... ó, somente a alimentação, a moradia e o saneamento. Aí fica incorreto. Tá? Então, retomamos aqui a íntegra do nosso material. O dever do Estado de cuidar da saúde das pessoas não exclui o dever das pessoas de cuidarem da sua própria saúde. Não exclui o dever da família de cuidar da saúde dos seus filhos. Não exclui o dever da empresa de cuidar da saúde do seu trabalhador. O dever do Estado não exclui o dever das pessoas. A questão
da letra C, está afirmando que o dever do Estado exclui o das pessoas. Então, se é para buscar a incorreta, nós já acabamos de encontrar a incorreta da questão de número 4, letra C. Marcamos aqui. Ó, professor, e a letra D? O conjunto de ações e de serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, sejam elas da administração direta e da indireta, e também que possui fundações mantidas pelo poder público? Isso é o SUS? Claro que é. Quem tiver o material, depois que for imprimir para estudar, vai escrever aí. Artigo 4º da Lei 8080. O SUS é um conjunto de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, educação do trabalhador, saúde bucal, ações e de serviços ambulatórios, laboratórios, hospitais, UPA, SAMU. SUS é tudo isso, ações e serviços. Ele é prestado por órgãos, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal de Saúde. E instituições públicas, Grupo Hospitalar Conceição, toda a EBSER, Hospital de Clínicas, Hospital de Pronto-Socorro em Porto Alegre, Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, e lá se vai, Fundação de Saúde em Canoas. O SUS é tudo isso. Órgãos e instituições públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Sejam elas da administração direta ou da indireta, tanto faz. E também consideramos aqui como SUS fundações que são mantidas pelo poder público. Deixa eu mostrar uma pegadinha de um outro concurso da Banca Fundatec. Eu gosto de colocar em letra garrafal para te enxergar o erro, tá? Tá ali o erro da questão. Iniciativa privada, ela não constitui o SUS. Ela pode participar do SUS em caráter complementar. Cuidado com as pegadinhas. Mais pegadinhas, professor? Sim, tem muito mais, né? Ó. Prestados exclusivamente por órgãos federais, estaduais e municipais, desconsiderando, assim, as instituições públicas, como Conceição, Clínica, Pronto-Socorro, fundações. Então tá aí o erro da questão mais uma vez, tá? Confirmando e repetindo, questão de número 4, buscando a questão incorreta na Lei 8080, Canadá é a resposta. A questão Canadá versou sobre a introdução também da Lei 8080, trazendo o artigo 2º, o artigo 3º e o artigo 4º da Lei 8080. Antes de eu avançar, até aqui tudo bem, tudo certo? Se você sentir a necessidade de que eu retome uma conceituação, que eu deva abordar novamente, você também é livre para não concordar com a resposta e a gente entrar num debate e fazer uma construção coletiva. Tudo bem? Professor, eu não sei nada do que tu estás falando. Não te preocupa. Eu também não sei. Ah, daí a gente estava acabado. Não, se tu estás começando os teus estudos, não tem problema. Tem tempo de ajustar, tem tempo de recomeçar, tem outros turnos, outros tipos de aula, tem aula lá na internet, no canal do professor Flávio Santos, do YouTube, né? Você pode ir lá colhitar aulas da Lei 8080, de princípios do SUS, e reforçar os seus estudos. E está na plataforma, aí tem o estudo completo, é claro, tá? Dito tudo isso, seguimos a nossa correção, entramos na questão de número 5. A questão 5, eu vou te dar 5 segundos, não,
15 segundos para te responder. Então, tu vai digitar uma letrinha aí se tu tem vergonha de falar. Vamos lá. Eu vou pegar uma água enquanto tu resolve essa questão. Eu já visualizo algumas respostas. Eu tenho muita gente marcando letra B e outros marcando a letra C. Bom, se vocês vejam nosso modelo de correção, estão em dúvida, tá? Isso aí, vamos lá. Se vocês estão em dúvida e vocês demonstram essa dúvida entre a letra B e a letra C, é porque a necessidade da gente fazer o debate aqui é sobre a primeira assertiva. Não é verdade? Primeiro parênteses. E aí solucionamos para todos. Veja só. O SUS é composto pelo Ministério da Saúde, por estados, né, e municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente tem suas responsabilidades. Professor, o SUS tem o Ministério da Saúde, nos estados tem a Secretaria Estadual de Saúde, no município tem a Secretaria Municipal de Saúde. O SUS é composto, né, pelo Ministério, pelos estados e municípios. Conforme a Constituição Federal determina, ela determina isso. Está determinando a descentralização para estados e municípios. Cada ente, que ente, professor? O ente público, pessoal, é a União, o Estado, claro, o Distrito Federal junto e os municípios. Claro, tem que lembrar do Distrito Federal sempre, professor. Tem até colega aqui, concursada no Ministério da Saúde, querendo retornar para o Sul, com saudade do Estado, se preparando para o GHC. Vocês veem de onde as pessoas vêm, pessoal. Vêm de longe buscar a vaguinha e escrever o nome nos 10 mil por mês da enfermagem no GHC. Tá certa essa questão. Poderia ser mais completa? Poderia. Não gostei da questão. Tudo bem, mas ela está certa. Professor, eu acho ela incompleta, eu também acho. Mas ela não tem nada incorreto. Ela está incompleta, ela tem pouca informação, poderia ter sido feito melhor. Né? E isso está aí, é incompleta mesmo. Mas por estar incompleta, ela está errada, porque é esse o treinamento que nós fazemos aqui. Né? Professor, agora são 15 e pouco. Ah, é verdade, é 15 e pouco. O pouco é porque está perto do 15. Não é verdade? Isso não torna incorreto, ou seja, estar incompleto. Porque o que a gente está esperando? A gente está esperando que ele descreva, olha só, nós vamos entrar, Thaís, que ele nos descreva o artigo 9, né? E que nos diga lá, olha o artigo 9, né? O SUS é composto no âmbito da União pelo Ministério da Saúde, no âmbito dos estados pela Secretaria de Saúde, no âmbito do município pela Secretaria Municipal de Saúde. A gente está esperando que isso venha igual, né? Está no artigo 9 da Lei 8080, mas não foi o caso. Não está errado, não. Brasil é a resposta da questão de número 5. Está tudo certo.
A dúvida de vocês era essa, então foi solucionado. Evoluímos para a questão de número 6. Olha aí, ó, teve gente aí que foi fazer essa prova. Capão da Canoa, morar na praia, num condomínio à beira-mar, hein? Sobre a administração pública regida pela Lei 8080, podemos dividi-la em administração pública direta e indireta. Isso é verdade, pessoal. O pessoal da área administrativa tem uma aula lá com o professor Flávio Santos, que diz assim, ó, princípios da administração pública. E lá eu explico a administração direta. A administração direta é quando o ente público é o prestador de serviço. Quem é o ente público, professor? Eu acabei de falar. União, estados, Distrito Federal e os municípios. Isso é a administração pública direta. A indireta é quando nós criamos instituições, nós, entes públicos, criamos instituições para prestar serviços públicos. E a indireta tem, ó, fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Ele está dizendo que nós podemos dividir a administração do SUS assim, indireta e indireta. Eu falei que em Canoas tem a Fundação Municipal de Saúde de Canoas, é uma fundação. E é SUS, mas é uma fundação, então é a administração indireta. O Hospital de Clínicas é empresa pública federal. Né? A administração pública é indireta. Quais alternativas abaixo não corresponde à administração pública indireta? Então, ele estava pedindo só que tu mostrasse o teu conhecimento do que é a administração pública direta. Município, Estado, Distrito Federal junto e a União. E agora? Qual é a resposta de vocês? Ô, professor, é Secretaria de Governo, professor. Ó, eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar a letra D para te enxergar. Isso aqui é a administração pública indireta. Autarquias, fundações, empresa pública, sociedade de economia mista. Essas aqui, que estão agora na frente de vocês, pertencem à administração pública indireta. Como tu vai decorar isso? Professor, a administração pública indireta tem um mnemônico, que a gente chama de fase. Fase. Olha como tu nunca vai esquecer. Administração, ADM, pública, indireta. É fase. F de fundação. A de autarquia. S de sociedade de economia mista. E E de empresa pública. Aí. Esta é a indireta. Como ele está pedindo pela direta, a gente vai voltar à questão na íntegra, Secretaria de Governo. Então, quer dizer que a prefeitura é o município e ela tem uma Secretaria de Governo, que é a Secretaria da Saúde, que pertence à prefeitura, ao município. É a administração pública direta. Sem saber também, tu poderia resolver, porque se tu decorou a indireta, indireta é fase, pronto. Já marcou a questão correta. Dinamarca é a resposta. Professora, eu nunca tinha visto essa questão. Se você vai prestar concursos federais, do Estado do Rio Grande do Sul, municipais, Prefeitura de Porto Alegre, Gravataí, Portão, Cachoeirinha, tem que saber. E eu estou aqui para facilitar a tua vida, tá? A gente se vê lá em Portão, se vê lá em Gravataí, se vê nas específicas de legislação, lei orgânica, estatuto e tudo mais. Questão agora é a questão de número 7. De acordo com a Lei 8080, marque C para as corretas e E errada, né? E isso, Secretaria de Governo é direta, porque pertence ao ente público. Vamos marcar certo ou errado nessa aqui. Vou fazer contigo já, rapidamente. O Estado tem o dever de prover as condições indispensáveis para o pleno exercício do direito fundamental à saúde?
que o ser humano possui. Que frase bonita. É verdade. O dever do Estado em garantir saúde, de novo, exclui o das pessoas? Não, professor. O estabelecimento de condições que assegure o acesso universal e igualitário às ações e os serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. É uma das formas de garantir saúde como um dever do Estado. O Estado deve garantir acesso universal e igualitário com promoção, proteção e recuperação. E agora, pessoal? O que vocês escolhem como questão correta? Questão de número 7. Eu as corrigi, se tu não percebeu pelo tom da minha voz. Ô, professor, a do meio que está errada, ó. De novo, professor. Outra questão com a mesma proposta, trazendo o mesmo lugar de raciocínio. Brasil é a resposta. Não vou perguntar se é dúvida, porque ela é muito semelhante à outra e, né, é a introdução, de novo, marco introdutório da Lei 8080. Esta aqui, eu gostaria que vocês a fizessem. Porém, o tempo nos aproxima e não deixa que eu faça isso nesse momento. Resumindo, eu vou fazer para ti. Pessoal, eu disse no início da aula, nós estamos em 2025, para te não se perder. Porque depois você assiste a aula lá no YouTube, que ano é esse? Será que está desatualizado? Então, deixa eu te falar sobre ontem. Veja só. Aqui é para marcar verdadeiro ou falso, tá? A Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Ela mudou a sua composição. E como a composição está registrada na Lei 8080, eles precisaram criar uma lei, que é a 14.655, né? Vide a Lei 15.120, agora, ó, 2025, atualizando os membros da Conitec. Professor, mas essa questão é de hoje. Só resolveria ela hoje, já na prova. É muito mais atualizado que isso, nós não podemos avançar, né? Só se a gente fosse adivinhar o que vão mudar na Lei 8080. Mas vamos lá. Então, mudou, professor, a composição? Sim. O que te importa agora? Essa nova composição. A Conitec tem um regimento definido no regulamento e contará com a participação de um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde, nossa parte política, um representante especialista na área indicada pelo Conselho Federal de Medicina, a nossa parte técnica, e um representante especialista indicado pela Associação Médica Brasileira. Tá? Essa nova composição da Conitec, redação de 2025. É verdade. Coloquei aqui para tu não esquecer. Mas o que essa Conitec faz, professor? Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, adivinha só? Ela incorpora tecnologias. Teve uma prova em 2015 da Banca Fundatec para o município de Feliz. Nunca vou esquecer dessa questão. Eles tiveram a atuação descabida de dizer assim, ó, é Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, tá? Eles disseram, cabe à Comissão Nacional de Implementação de Tecnologias no SUS. Estava errado. Por isso que é bom decorar o nome direitinho, na íntegra. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. Não é implementação, é incorporar, ou seja, a tecnologia já existe, alguém criou e nós vamos trazê-la para dentro do Sistema Único de Saúde, observando, né, as medicações novas, né, seus efeitos, sua acurácia, sua eficiência, sua eficácia e verificando se vale a pena adquirir para o Sistema Único de Saúde, tá? E aqui tem mais explicação, daí está também na Lei 8080 e já foi tema de prova para técnico de enfermagem também. Primeiro, a incorporação, a exclusão ou alteração, ó, de novos medicamentos, de procedimentos dentro do SUS. A alteração do protocolo clínico e diretriz terapêutica
são atribuições do Ministério da Saúde. Eu gosto de dizer para o aluno assim, ó, falou em medicações e em protocolo clínico, tu diz igual ao Ministério da Saúde. Não pode errar. Professor, incorporar novas tecnologias, novos medicamentos, ou alterar o protocolo clínico e diretriz terapêutica, que é um documento que a gente já vai ver, somente o Ministério da Saúde faz isso. Com o apoio de quem? Adivinha de quem? Da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS. Também quis trazer para vocês todas as atualizações da Lei 8080. Estão aqui. Os gestores do SUS, em todas as esferas. Que esfera? O que é esfera, professor? Município, Estado, Distrito Federal e a União. Essas são as esferas. As esferas são os entes públicos, são os entes federados. Esferas, União, Estado, Federal e municípios. Os gestores do SUS, de todas as esferas, realizarão campanhas permanentes de conscientização contra a automedicação, com o objetivo de informar a população sobre os riscos dessa prática, especialmente quanto à ingestão de antibióticos ou de medicamentos sujeitos ao controle especial. Isso é verdade, isso é muito importante. E o protocolo clínico, professor? Essa conceituação de protocolo clínico e diretriz terapêutica, além de estar na Lei 8080, está no Decreto 7508, o decreto que atualiza a Lei 8080. Então, dá para perguntar pela Lei 8080, dá para perguntar pelo decreto, tanto faz. O conceito é o mesmo, aí não tem que se preocupar com isso. Protocolo clínico e diretriz terapêutica é um documento. Veja só, vou mostrar aqui um documento. Ó, um documento, e nesse documento eu tenho critérios de como fazer o diagnóstico de uma determinada doença. Eu tenho tratamento que deve ser preconizado para aquela doença após fazer o diagnóstico, confirmar o diagnóstico. Eu tenho os medicamentos a serem utilizados, inclusive a posologia, a dosagem da medicação. Isso é protocolo clínico e diretriz terapêutica. Há alguns anos, nós tínhamos um PDF, a gente baixava o PDF, e ele nos ajuda muito, até para estudar para concurso e para atuar no cotidiano na área da saúde. Para o fisioterapeuta, né, que está à frente a seus pacientes dentro de um hospital, de um ambulatório, para a enfermeira, para o médico. Professor, aqui tem uma doença que eu não tinha ouvido falar, ou eu não lembro, né? Eu não lembro, professor, eu não lembro de esclerose lateral amiotrófica. Não lembro de que comprometimento é, de qual é a hipótese diagnóstica. Você vai lá no protocolo clínico e diretriz terapêutica, vai na letra E, de esclerose, e vai fazer a leitura. Vai saber como é a doença, vai saber como faz o diagnóstico, vai saber qual é o tratamento. Então, é um documento orientador. Isso é bom que vai uniformizar a nossa atuação em todo o Brasil. O protocolo é para isso. É para uniformizar, para dar garantia, para dar segurança na execução dos nossos serviços. Está tudo certo no protocolo, professor. O protocolo clínico e a diretriz terapêutica deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários de diferentes fases evolutivas da doença. Porque tem fases, né? A fase que nós já estamos iniciando as respostas da medicação, em que o tratamento deve ser mantido ou alterado. Se surgir uma intolerância, uma reação adversa, está tudo no protocolo clínico e diretriz terapêutica. Equador é a resposta da questão de número 8, sobre todas as atualizações, últimas atualizações da Lei 8080. Questão de número 9, Banca Fundatec, Prefeitura de Restinga Seca, 2024, não faz muito. Olha a pergunta dele sobre a Lei 8080. Essa aqui é uma amizade para você, concurseiro. Vou deixá-la aqui alinhada e com certeza te darei 10 segundos para solucionar. Caso alguém tenha dúvidas, né?
Quando eu grito o nome de um país, é a letra respectiva a que ele pertence. Gritei Brasil várias vezes, agora na 8 eu gritei Equador. Tá? Poderia gritar Canadá, Dinamarca, mas agora, por enquanto, tem caído muito em Argentina, Brasil e Equador as nossas respostas. Tá bom? Por que eu disse que seriam 5 segundos apenas para a questão de número 9? Porque ele pergunta para ti o conceito de saúde. Saúde que diz respeito à coletividade, à condição de bem-estar. Saúde, professor, é biopsicossocial. A saúde na integralidade do sujeito. Saúde, a qualidade de vida, segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é biopsicossocial. Mental, físico e social. Equador é a resposta. Perfeito? Aqui não haverá dúvidas. Definição de saúde, artigo 3º da Lei 8080, parágrafo único. Banca Fundatec 2024, de novo visitando vocês, a Restinga Seca, mesma questão, mesma prova, na verdade. Olha aqui, ó. Conforme nos diz essa política nacional de atenção básica, eu caio uma de atenção básica aqui. É a responsabilidade comum de todas as esferas do governo. Todas as esferas de governo têm responsabilidades na atenção básica. Essa parte é verdadeira. Vamos analisar. Professor, eu não sei nada de atenção básica, mas me acompanha no raciocínio. Contribuir com o financiamento tripartite da atenção básica. Pessoal, o financiamento da saúde é tripartite. De novo, o financiamento da saúde é tripartite. Ponto. Compete à atenção básica planejar, apoiar e monitorar e avaliar a sua atenção básica, a sua atenção primária, as unidades de saúde. É verdade. Agora, não há como a gente encontrar como resposta correta o Romano 3. Como a atenção básica vai restringir a participação do povo e o controle da sociedade, rasgando os preceitos do SUS com participação da comunidade? Sim, o Romanos 13 está incorreto, professor. Brasil é a resposta. Questão 11. Um modelinho de prova que pede a vocês aí, de novo, mais 5 segundos para vocês solucionarem. Questão 11, 5 segundos. Professor, por que essa questão não cai na minha prova? Pode ser. Argentina é a resposta, pessoal. Agora, uma outra questão aqui que envolve princípios do SUS. Também há algo a de se falar aqui, na questão de número 12, nós já estamos na questão número 12, marca aí. Princípios e diretrizes do SUS, artigo 7º da Lei 8080. É um lugar que vocês precisam dominar. Eu vou retomar a propaganda. Lá no YouTube, no canal Professor Flávio Santos, você tem uma aula escrita Princípios do SUS. Não perca de assistir várias vezes, tá? Princípios e diretrizes do SUS, exceto... Vamos ver os princípios do SUS. Integração em nível executivo de ações de saúde, meio ambiente, saneamento básico. Isso é um princípio do SUS. Para que eu tenha saúde de fato, eu preciso integrar, trabalhar em conjunto com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria do Meio Ambiente, com o pessoal do saneamento básico. Para ter saúde, eu preciso de saúde, eu preciso de meio ambiente, porque é no meio ambiente que se proliferam as doenças, os vetores de doenças, e o saneamento básico é o tratamento de água, esgoto, coleta de lixo, que diz respeito diretamente à nossa saúde também. Então, a letra A é verdadeira. Princípio e diretriz do SUS. Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada de ações assistenciais e atividades preventivas. Eu vou fazer uma correção da letra E
em virtude de já estarem marcando letra E. É princípio do SUS utilizar a epidemiologia para estabelecer prioridades, alocar recursos e orientar grandes programas de saúde. Veja só esse princípio. Estatisticamente, a gente percebeu, utilizando a epidemiologia, que nós temos um adoecimento, nós temos uma epidemia que está se tornando uma pandemia, e que esses estudos, porque epidemiologia são estudos, conhecimento, serão solucionados com um grande programa de vacinação. Utilizamos a epidemiologia e aí nós estabelecemos a prioridade. Alocar recursos é distribuir o dinheiro e orientar programas de saúde. Isso é princípio do SUS. A letra D é princípio do SUS, a letra C é princípio do SUS. A letra B, não. Só que aqui, meu ilustre concurseiro, aqui tem a grande sacada que não só a Banca Fundatec tem feito. Ele colocou são princípios exceto. E a letra B é um objetivo, da Lei 8080. Não é um princípio. Cuidar das pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação, realizando assistência e também atividade preventiva, é o objetivo do SUS. Artigo 5º, objetivo é uma meta, um lugar onde se quer chegar. Princípios são valores, são primórdios, são essência. Então, resposta incorreta, que é o exceto, Brasil. E é legal que você lembre, isso aqui isso está escrito na Lei 8080 igual, só que é um objetivo, não é um princípio. E vice-versa para próximas provas. Eu vou dizer são objetivos, exceto, vou colocar os objetivos, vou colocar um princípio no meio para te encontrar. E assim essa questão está fácil. Se ela fosse em Romanos, ia dar uma dor de cabeça danada. Questão 12. Brasil é a resposta A. Questão 13. Com o advento do Sistema Único de Saúde, toda a população brasileira passou a ter direito à saúde de forma gratuita, financiada com recursos provenientes do Estado, da Federação, que é a República Federativa do Brasil, e dos municípios. Financiamento da saúde é tripartite, professor. Perfeito. A Argentina é a resposta. Questão 14. Sobre a nossa... os nossos recursos orçamentários. Veja só. Destinados anualmente à saúde é de competência. Os recursos orçamentários destinados anualmente à saúde é de competência da União, dos Estados Federal e dos municípios. Pessoal, orçamento é anual. E todo ano a União, o Estado e o município têm que separar o seu dinheirinho para a saúde. Todos os entes federativos. Equador é a resposta. Tem algumas coisas que são sentenças, tá? Por isso eu não estou nem discutindo muito. Vocês têm sempre que lembrar que o financiamento da saúde é tripartite. 3 esferas de governo. E que o orçamento, separar o dinheiro da saúde, é todos os anos. No final do ano, o recurso do próximo ano está separado. Se é a competência da União, dos estados e dos municípios, é porque é competência de todos os entes federativos. Dinamarca, né? Nas opções aqui não tem a próxima. É Dinamarca a resposta da 14. Questão 15. Lei 8080 é um marco na saúde pública brasileira, pois, como definido da Constituição Federal, o que faz a Lei 8080? Essa questão de prova aqui foi feita sobre uma pergunta para os especialistas em saúde pública, né? Para você entrar no curso para se tornar um especialista. E esse curso é organizado, a prova, pela Banca Fundatec. A Lei 8080 regula. Olha, a Ana Carolina, já deu no meio, né, Ana Carolina? Em todo o território nacional, as ações e os serviços de saúde.
Pô, é o artigo 1º, cara, da Lei 880. Argentina é a resposta. Professor, desobriga o fornecimento da saúde, não tem como. Embute, que termo é esse? Embute de forma obrigatória a atenção terciária como uma responsabilidade do município? Obriga as ações de convênio? Tudo errado. A Argentina é a resposta. Essa daqui eu quis trazer para vocês também analisarem de como muitas vezes, né, uma questão de outra banca, de outro estado, e se assemelha aos nossos estudos. Veja só, vamos analisar as questões abaixo, de acordo com a Lei 8080. Condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Dentro da Lei 8080 a gente tem isso. A organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Deixa eu achar vocês aqui. A colega quer as questões na prova, né? Condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde faz parte da Lei 8080. Organização e funcionamento dos serviços correspondentes também. Participação direta e competitiva da iniciativa privada junto ao serviço de saúde pública. Participação direta e competitiva da iniciativa privada competindo com o SUS, nada a ver. A iniciativa privada, ela atua em caráter complementar ao SUS mediante contrato ou convênio. Então, 1 e 2 é a resposta apenas. Dinamarca é a resposta da questão de número 16. A gente tem um elenco de questões de prova que são mais fáceis e tem outras que vocês viram aí que são mais elaboradas, mais estruturadas. Tem questão de prova, como vocês podem ver, que parece que dá quase uma página. Quando vocês têm aqui questões de prova onde o examinador coloca, nesse nosso modelo da Fundatec, fica um lado inteiro para só uma questão. Né? Como a página é dividida ao meio para as questões, ela chega a pegar uma inteira. Mas essa questão é muito interessante, observe. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos, instituições públicas federais, estaduais e municipais, sejam elas da direta e da indireta, e fundações mantidas pelo poder público, constituem o SUS. Nós já vimos isso hoje, é o artigo 4º da Lei 8080. Estão incluídas também no SUS instituições públicas federais, estaduais e municipais que controlam a localidade, fazem pesquisa, que produzem insumos e medicamentos. Continua no artigo 4º da Lei 8080, isso tudo é SUS. Entende-se por vigilância epidemiológica. Professor, quando disser vigilância epidemiológica, eu falo proporciona conhecimento. Isto, até aqui está tudo bem. Vamos dar uma olhada no finalzinho. A vigilância epidemiológica, ela proporciona conhecimento. A detecção, prevenção de qualquer mudança dos fatores determinantes e condicionantes da saúde, está certo. Entende-se por vigilância ambiental um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir e prevenir os riscos e de intervir nos problemas sanitários. Ora, se vai intervir nos problemas sanitários, é vigilância sanitária, não é vigilância ambiental. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta Lei 8080, um conjunto de atividades que se destina, através de suas ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, para a promoção e proteção e recuperação da saúde dos nossos trabalhadores. Visa a recuperação, visa a reabilitação dos trabalhadores, submetidos aos riscos que nós estamos advindos das condições de trabalho. Uma das reportagens hoje é sobre a NR1, pessoal, norma regulamentadora número 1, que trata da saúde mental dos trabalhadores. Algo que está acometendo, a gente fala sobre o mal da década, acometendo a saúde dos nossos trabalhadores. Nosso espaço de trabalho, nossas relações de trabalho. Qual é o erro do Romano 4? Aqui, ó, não é conceituação de vigilância ambiental. Essa conceituação que você tem aqui, em letra garrafal, ó, é a conceituação de vigilância sanitária. Vigilância sanitária, que é capaz de eliminar, diminuir, de intervir. Olha o verbo intervir aqui, ó. Se vai intervir, tem poder de polícia. Poder de polícia sanitária
é vigilância sanitária, não vigilância ambiental. E não é que não exista a vigilância ambiental, ela existe e ela é importante para a saúde, mas não é esta a sua definição. Beleza pura, 4 está errada mesmo. Ou seja, Equador. É isso? 1, 2, 3 e 5 é a resposta. E ainda assim, insisto com você, ele ficou entre o artigo 4º e o artigo 6º da Lei 8080. Continua sempre trabalhando a conceituação estrutural básica, que nós devemos dominar sempre. Artigo 4º, de novo, SUS. Artigo 5º, objetivos do SUS. Artigo 6º, área de atuação e seus conceitos. E o artigo 7º, princípio do SUS. Questão 18. As ações de promoção, proteção, recuperação, reabilitação é um assunto de responsabilidade de quem? E agora? Deixa eu achar o item aqui. Eu perdi a tabela. Vejo algumas pessoas respondendo. Rita participando efetivamente. Professor, promover, proteger, recuperar a saúde, reabilitar as pessoas, seu trabalhador, é um campo de atuação do SUS. Que barbada, professor. Perfeito. Questão 18, a Argentina é a resposta. Olha aí quem veio visitar vocês da questão 19. Estão incluídas no campo de atuação do SUS. Vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador. A Thaís já está em cima, Maria. Eu nunca sei pronunciar o teu nome, Chad, ou Shade, Chad. Argentina é a resposta, professor. Questão considerada muito fácil. Eu acerto todas, professor. Ah, que moral, hein? Tá bom, vamos lá. Vou complicar um pouquinho a tua vida. Olha aqui, ó. Em relação aos objetivos do SUS, de novo, artigo 5º. Isso não cai na tua prova, eles. É sempre assim. Por isso que eu digo, a gente prepara bem vocês para vocês correrem 40 quilômetros, né? Se tiver que correr 10, vocês vão dar risada. Que bom. Mas vamos lá. Objetivos do SUS. A identificação e a divulgação de qualquer fator determinante condicionante da saúde. Esse é o primeiro objetivo do SUS. Formular uma política de saúde destinada a promover no campo econômico e social. É o segundo objetivo do SUS. Assistir as pessoas, cuidar das pessoas, por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. A Argentina é a resposta, Paulo. Perfeita, perfeita, perfeita questão. Muito tranquila, objetivo do SUS. Questão de prova, a Banca Fidetec já fez isso aqui mais de 15 vezes nas provas. Nível médio, nível superior, nível fundamental. O que eles querem é que tu domine os conceitos de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador. Não pode ser difícil. Ô, professor, eu só li aqui, ó, professor. Eu só cheguei aqui, ó. Proporciona conhecimento. E já disse o quê? Dinamarca. Olha, dá 3 segundos para tu solucionar uma questão. Vai fazer a outra parte. Funcionamento, as específicas são difíceis. Vai para lá, vai para lá. Aqui nós dominamos. Não pode ter uma questão dessa na tua prova. Isso é um absurdo, uma amizade que fizeram contigo. Mas a Banca Fidetec cobra muito isso. Acertamos que a resposta da questão 21 é Dinamarca. Seguimos todos juntos aqui para não perder ninguém. E agora tem uma questão bem cabeludinha, ó. Você está vendo aí. Vamos lá. Consoante o que determina a Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Com políticas econômicas e sociais
que reduzam doenças e outros agravos. Isso aqui é o artigo 196 da Constituição Federal e está na introdução da Lei 8080. Com ações que visem o acesso universal e igualitário às ações e os serviços para promoção, proteção e recuperação. Nesse sentido, é possível dizer que essa aqui está boa. As instituições privadas podem participar de forma complementar no SUS. Podem. Segundo as diretrizes do SUS, mediante contrato de direito público ou convênio. É verdade. Tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Ô, professor, só esse pedacinho aqui eu não sabia, ó. O contrato de direito público. O SUS é público. Se vocês, iniciativa privada, fizeram um contrato com o SUS, será um contrato de direito público. São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, na forma da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo a sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Ó, como nós estudamos na primeira aula que eu dou é sobre isso aqui. São de relevância pública ações e serviços de saúde. Artigo 197 da Constituição Federal. Por ser de relevância pública, cabe ao poder público o refisco. Ó, refisco. Devendo a execução ser feita pelo poder público ou ele contrata terceiros. Pessoa física ou jurídica de direito privado. Certíssimo isso aqui. A União, os estados e o Distrito Federal e os municípios também aplicarão anualmente em ações e serviços de saúde recursos mínimos derivados de seus percentuais calculados sobre a União. A receita calculado sobre. No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não pode ser inferior a 15%. E agora, enfermeira? Eu vim te ajudando até aqui, ó. Fiz o 1 e o 2 para ti. Faz o 3 agora aí para nós. O que tu acha do 3? Tá certinho. São de relevância pública. Refisco deve ser usado diretamente através do terceiro. Tá certinho. A União, Estado e municípios têm que aplicar anualmente, isso aqui é a emenda constitucional 29 de 2000, tá? E a União tem que separar 15% para a saúde. Agora chegamos no Romano 4. Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde são destinados a estados, federais e municípios. A ideia da União distribuir dinheiro, pessoal, é objetivar a progressiva redução das disparidades regionais. Eu, União, mando mais dinheiro para onde mais precisa. Por trás desse texto aqui está o critério da equidade. Eu observo que aquela região precisa de um cuidado maior, de um recurso maior, e eu mando esse recurso para eles. Questão de número 22. Equador é a resposta. Todas estão corretas. Questão boa, essa deu trabalho. Para te descansar um pouco teus ouvidos, nós temos uma questão sobre o Humaniza SUS. Veja só. Aqui a gente vai buscar a incorreta. Quando nós falamos de Humaniza SUS, nós falamos de uma política pública. Nós falamos de uma ideia da concepção de que o Sistema Único de Saúde precisa ser mais humanizado, acolhedor, né? Que traga valores da existência humana, da dignidade humana, que garanta direitos básicos e estruturais para as pessoas no atendimento.
Então, o Humaniza SUS visa construir uma política no sentido de atenção, que é o cuidado, e gestão, imposta numa perspectiva de rede. Toda a rede deve prestar uma boa atenção, com bom cuidado, e ter uma boa administração, que é a gestão. O intercâmbio entre os programas do SUS formalizam-se na construção de redes, com certeza. Tem que ter redes, né, de programas de saúde. Deve-se destacar o aspecto objetivo presente em qualquer ação humana e em qualquer prática de saúde. Não, nós temos que destacar o aspecto subjetivo na ação humana, pessoal. Pessoa não é só uma quantidade de números, não é só um exame ou vários deles. A pessoa tem aspectos subjetivos. Muitas vezes o nosso adoecimento, ele vem de aspectos subjetivos. Senhora, eu não sei, eu estou numa idade que eu não sei mais se eu dei certo, o que eu faço, eu perdi a vontade de fazer as coisas, eu não acredito mais em mim. Opa! E aí começa a alterar o batimento cardíaco, começa a dar pressão arterial. Nas relações humanas, nós temos que observar os aspectos subjetivos. Daqui uns dias, os aspectos subjetivos serão dos nossos concurseiros, né? Começa a ficar nervosa, já não quer saber desse grupo conversando coisas que não é daqui, está atrapalhando, que tu tem um foco total. Aspecto subjetivo, tu está agitada, tu está nervosa, tu quer muito. Então, o incorreto já está aqui. No Humaniza SUS, nós trabalhamos numa atitude humanizadora em todas as políticas. E a gestão e a qualificação humanizadas constituem a rede do SUS. Laços humanitários de cidadania. Questão incorreta, Canadá. Agora, de novo, sobre a política nacional de humanização. Marque a incorreta. Aqui tem muitos assuntos de grandes aulas que nós tivemos e teremos novamente. Humaniza SUS apoia a construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com a produção de sujeitos. Como assim produzir um sujeito, professor? Nos tornarmos melhores profissionais, melhores pessoas. Compromisso com a democratização das relações de trabalho e valorização dos nossos profissionais de saúde, estimulando que todos nós possamos ingressar no processo de educação permanente. Humaniza SUS tem a construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e do coletivo. Implicados! As pessoas são implicadas na rede do SUS. Um S, professor. Um S fez a questão ficar errada. Para que fazer isso comigo, professor? Não fui eu quem fiz. Não fui eu quem fiz. Tá? Esse modelo de prova aqui você encontra na Banca Fundatec e encontra na FAURGS, que daqui a pouco está esperando o Escritório de Pins Porto Alegre. Modelo de prova. Um S. Vou botar o S de volta ali, tá? Pra te enxergar. Tá aqui o erro da questão. Um S. Canadá é incorreto. Banca Fundatec, Lei 8080, retomamos os conceitos. E, mais uma vez, o reforço dos conceitos da Banca Fundatec 2013. Eu te mostrei questões de 2024, 2019, 2013, 2011, e o raciocínio sobre a política pública segue igual. Vigilância sanitária, para fins desta lei, é o conjunto de atividades que se destina através de ações de vigilância epidemiológica e sanitária. Não. Isso aqui seria a definição de saúde do trabalhador. Não é. Saúde do trabalhador, professor, é um conjunto de ações que proporcionam conhecimento? Não. Se eu falar proporciona conhecimento, tu responde vigilância epidemiológica. Essa lei regula em todo o território nacional ações e serviços de saúde que são executados de forma isolada ou conjunta, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado. Colega, não tem o que falar. Canadá é a resposta da questão. Olha a letra D. Assistência do trabalhador vítima de acidente de trabalho é uma atribuição do SUS. Ele colocou que é do Ministério do Trabalho. Está aí o erro da questão. Tá bom? Questão 25, só reforçando para vocês a resposta, né?
Canadá é a resposta. E de recursos, agora um pouco mais para dentro da Lei 8080, falando sobre Seguridade Social. Lembrem-se, a Seguridade Social ela tem um tripé, chamado de tripé da Seguridade Social. Para que vocês possam acompanhar, eu vou... Já enquadrou ali? Senão a gente vai refazer aqui, para que você possa estar no mesmo lugar que nós. Aqui, chegamos. O orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades. A Seguridade Social tem um tripé. Seguridade Social no Brasil ela serve para 3 coisas. Tripé: assistência social, previdência e saúde. Tem uma parte que é da saúde. Essa parte que é da saúde, nós chamamos de orçamento da Seguridade Social. Recursos do orçamento da Seguridade Social. A parte que compete ao SUS. Além, aí esse é o financiamento público. Além dos recursos públicos, da Seguridade Social, da União, dos estados e dos municípios, além de tudo isso, nós vamos buscar outras fontes, ou seja, o gestor vai ir atrás de mais dinheiro para o SUS. Nós vamos parar a iniciativa privada. Nós vamos buscar as pessoas. Então, o SUS aceita como outra fonte de recurso, além do recurso público, tem outra fonte. Artigo 32 da Lei 8080. O SUS aceita ajuda, contribuições, doações e donativos. O SUS aceita. Alienação patrimonial é a venda de patrimônio. Tá? Então, vou vender aí um patrimônio, vou vender um terreno que é do poder público, vendo o terreno e invisto dinheiro na caderneta de poupança, ele vai me render juros, é o rendimento de capital. Tá? Também é dinheiro a mais que a gente aceita. Impostos arrecadados pela União, claro que isso é dinheiro do SUS, mas o imposto arrecadado pela União não é outra fonte. Aí é da fonte da União, do poder público. Então, qual que não é outra fonte? Os impostos da União. Porque imposto não é outra fonte. Imposto é recurso do governo. Aqui eu estou buscando outras fontes, exceto, está aí a resposta, Canadá. Aqui é uma tomada rápida para a gente conversar um pouquinho mais sobre algumas coisas, também encerrar nossa aula. Eu sei que eu deixei você sem café, mas também para a gente não perder o norte do nosso estudo, tá? A gente vai até o final aqui, até a conclusão do conteúdo. Fica uma aula gravada parelhinha, bacana para você acompanhar depois. Tá bem? Seguimos, então, o nosso estudo. Com base na Lei 8080, é para marcar certo ou errado. E aí nós vamos agora dar esse mergulho, tá? Questão de número... Estou retornando para ver se aqui foram todas conquistadas, todas. De número 27. Vocês conseguem visualizá-la aí também? Deixa eu ver. Está tudo ok? Está. Compete ao SUS. A inspeção de alimentos, água e bebida para o consumo humano é uma competência do SUS? Qual vocês vão ajudar aí? O certo ou errado? É uma competência do SUS, está certo. Questão 28. A execução das ações de saneamento básico e hidrológicas, olha quem veio visitar vocês de novo, não pertence ao campo de atuação do SUS. É verdade, está errado isso aí. Opa, vamos lá. A execução das ações de saneamento básico e hidrológicas não pertencem ao SUS. Olha aqui, ó. É verdade. As ações de saneamento básico e hidrológicas, saneamento básico pertence, mas as hidrológicas não pertencem. Então tá certo quando ele fala que não pertencem, né? Ele falou que não pertence, tá certo. Tem uma pessoa com a mão levantada, pode fazer a tua colocação se tu quiser. Tatiane? Acabei respondendo a tua dúvida, Tatiane.
Se sim, eu sigo em frente. Questão 29. A proteção do meio ambiente, incluindo o do trabalho, não é legalmente responsabilidade do SUS? Errado. Claro que é. É que se você faz correndo, você se atrapalha. Né? É bem curtinha a questão, só tem que ter calma. As ações de saúde do trabalhador estão excluídas do SUS? Excluídas? Errado. O SUS, o SUS é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, sejam elas da divisão direta e da indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Canadá é a resposta. A execução de ações de vigilância sanitária, epidemiológica, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, estão incluídas no campo de atuação do SUS? Estão. Olha a atualização aqui, ó, de um dos princípios do SUS. As mulheres vítimas de qualquer tipo de violência têm o direito de serem acolhidas e atendidas dos serviços de saúde prestados no âmbito do SUS, na rede própria ou conveniada, em local, ambiente que garanta a sua privacidade, a restrição do acesso a terceiros, principalmente, em especial, o agressor. Com certeza, isso é um princípio do SUS, está certíssimo. Questão de número 34. Ai. Serão criadas as comissões intersetoriais no âmbito do SUS. As comissões intersetoriais do artigo 12, professor, são subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde e integrada por vários ministérios. Tem órgãos competentes, entidades representativas da sociedade civil organizada, com certeza. Essas comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução, presta atenção agora, envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Aqui faltou um não. Você está vendo o que eu estou explicando aqui? Aqui faltou isto. São áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Se fossem área do SUS, ele não chamava um monte de ministério para trabalhar junto com ele. Então, aqui tem uma pegadinha que já foi presente nas provas de concurso. Entenda a organização do sistema. Eu vou criar uma comissão intersetorial, vários setores, Ministério da Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia, porque eu preciso deles, porque tem áreas que eu não compreendo, que eu não domino, que não estão sob a minha gestão, que está sob a gestão da outra secretaria, do outro ministério. Então, são áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Essa é danada, hein? E, por fim, a Comissão de Intergestores bi e tripartite. Comissão de Intergestores bipartite. Estado e os gestores municipais. Tripartite, gestor da União, dos estados e dos municípios. Essas comissões são fóruns de negociação, fóruns de pactuação entre os gestores sobre os aspectos operacionais do SUS. Isso está certíssimo. Nós passamos aqui por 35 modelos de questões de prova para a Banca Fundatec. Alertando você para o que lhe espera, o modelo de prova, as provas anteriores e algumas dicas aqui em questões do que vem pela frente, o que ainda não foi cobrado, o que esse ano ainda não abordou. Fizemos aqui um grande estudo essa tarde. Eu agradeço a presença de vocês,
a participação adequada no momento certo para o nosso debate ficar bacana, para ficar organizadinho, e essa aula fará parte dos estudos de vocês. Então, eu agradeço a atenção e encerro a minha intervenção aqui. Como eu digo muitas vezes, eu sou o professor Flávio Santos, eu aprovo pessoas em concursos públicos, é isso que eu faço.